Bom, pessoas, deixa eu desativar aqui comentários. Veio. Eu tô fazendo esse vídeo, por quê? Porque acho que Flávia, Alessandra, o pessoal da noite tem me procurado, porque tá com dúvida em relação a como calcular a proteína, né, do protocolo de desnutrido grave. E como foi uma coisa que eu não calculei no exemplo que eu dei, aí eu vou calcular aqui de novo, só para tirar essa dúvida de vocês, tá? Então, vamos lá. Não sei se vocês lembram, mas o exercício, porque essa aula aqui é uma continuação, a parte 3 do protocolo de desnutrido grave, tá? Essa parte 3 só surgiu por conta das dúvidas. Então, a gente tinha calculado na fase de estabilização para aquela criança lá de 5 quilos, a gente tinha calculado F75, 90 ml, né, de 3 em 3 horas. Lembram disso? E F100, na fase de reabilitação, ela ia receber 125 ml de 3 em 3 horas. Lembram disso? Então, como é que eu vou calcular a proteína, tanto da fase de estabilização como na fase de reabilitação? Aí vocês vão ter que olhar aquele slide que eu mostrei para vocês na área 2, né? Então, a gente observou que, basicamente, né, nesse slide aqui que eu mostrei na aula, a gente viu que em 100 ml de F75, eu tenho o quê? 75 calorias e eu tenho quanto de proteína? 0,9. Então, como é que a gente calcula, né, na prática? Então, a gente vai dizer o quê? Em 100 ml eu tenho quanto de proteína? 0,9. E isso no F75, certo? Na fase de estabilização. Então, regra de 3 para descobrir a quantidade de proteína. Isso é uma dúvida que surgiu no exercício, tá? De como calcular a proteína. Se não me engano, a questão 7 ou a questão 8 do exercício, tá? Então, como é que calcula? Em 100 ml de F75, eu tenho quanto de proteína? 0,9, tá? Gramas, tá aqui, ó. Em 100 ml de F75, eu tenho 0,9 de proteína, tá? Então, como é que eu vou calcular isso? Em 100 ml, tem 0,5. Só que o paciente, ele vai receber quanto? Ele vai receber, né, esse 90 ml de 3 em 3 horas, que equivale a quanto isso, né? Deixa eu só pegar aqui minha calculadora, só um minutinho, porque eu... Eita, cadê minha calculadora? Só um minuto. Eita, Jesus, esqueci de pegar minha calculadora, como é que eu vou fazer? Socorro! Só um minuto, viu, pessoas? Tenham paciência. Tá. Peguei aqui. Desculpa aí, erro. Voltando pra cá. Então, vamos lá. 100 está para 0,5. Só que o paciente, ele vai receber quanto, gente? Ele vai receber 90 ml em 6 horários. Lembram disso? 90 ml de 3 em 3 horas. Só que aí a gente pega 90 e multiplica por 6, que são os 6 horários. Vai dar 540, que é como se fosse um arredondamento desse valor aqui. Então, no dia todo, quando eu somar, né, ele vai receber 90 ml em 6 horários, eu somo, né, esses 90 ml dos 6 horários. Vai dar quanto? 540 ml. Entende? Por exemplo, 6 horas da manhã, ele vai receber o quê? 90 ml. 9 da manhã, 90 ml. Meio-dia, 90 ml. 3 horas da tarde, lanche da tarde, 90 ml. O jantarzinho dele, 90 ml. Quando for a ceia, 90 ml. Então, vão ser 6 refeições. Lembra que a gente viu aqui? 6 refeições. Então, no final do dia, o dia em todo, ele vai ter ingerido o quê? 540 ml. Então, a gente vai saber o quanto que tem nesses 540 ml. Então, 540 ml está para X. Então, o quanto de proteína a gente vai ter para esse paciente, tá? Então, 540 vezes 0,9 dividido por 100. Então, esse exemplo que eu dei da aula 2, então a gente vai dar o quê? Aqui, 4,86 gramas de proteína, certo? Então, essa é a resposta para aquele caso clínico. Eu vou botar essa aula como parte 3, né? Parte 1, parte 2 do protocolo de desnutrido grave e essa parte 3. É a continuação daquele mesmo exemplo que eu dei da parte 2, certo? Então, essa é a quantidade de proteína. E na fase de reabilitação, é o mesmo raciocínio. O que vai diferenciar a quantidade de proteína. Por exemplo, em 100 ml de F75, eu tenho quanto de proteína? Tá aqui nesse slide, ó. Em 100 ml
de F100, né? Eu tenho quanto de proteína? 2,9. Então, eu tenho aqui 2,9. Só que meu paciente, ele ingeriu quanto no total? Né? Ele ingeriu 750 ml, tá? Ele não tá recebendo 125 ml de 3 em 3 horas. Então, ele tá recebendo 6 horários. Então, eu pego 125, multiplico por 6, então dá 750. Então, em 750 ml está para X. Faz a regra de 3 aí. E esse exemplo que a gente fez aqui, 750 vezes 2,9 dividido por 100. Vai dar 21 gramas, 75 gramas. Tá, gente? Professora, por que a senhora colocou 750 ml? Porque é o volume que ele vai receber no dia todo. Ele não vai só receber 125 ml, ele vai receber isso em um horário, tá? Então, se eu somar 125 ml de 6 horas da manhã, o de jejum, 125 ml do lanche das 9 horas, mais 125 ml de meio-dia, mais 125 ml 3 horas da tarde, mais 125 ml 6 horas da noite e mais 125 ml de 9 horas da noite, somando tudo isso aí vai dar 750 ml. E a gente sabe o quê? Que o F100, 100 ml tem 2,9 gramas de proteína. Só que eu quero esse meu paciente vai receber quanto? 750 ml está para X. Regra de 3. Então, a quantidade de proteína que esse paciente vai receber é 21,75 gramas. Espero ter esclarecido as dúvidas, tá? E eu vou deixar esse vídeo salvo para quem tiver dificuldade para como calcular a proteína. Então, calculei a proteína aqui do F75 na fase de estabilização e aqui a proteína na fase de reabilitação. Lembrando que esse exemplo que eu dei aqui não é o mesmo do exercício, é o exemplo que eu dei em aula. Eu não levei um caso clínico, que a paciente tinha 5 quilos, então aqui é uma continuação, tá bom? Beijos e qualquer dúvida, me procurem no direct. Beijos.